Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os meus amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pelo YouTube, a todos os meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 13 de abril de 2019, nesta noite de sábado, às exatamente 18 horas e 31 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Queridos, nesta rica oportunidade, eu desejo participar a todos os membros de nossa rede e do YouTube que já marcamos o período de oração e jejum do mês de abril de 2019. Isso mesmo, já está marcado o período de oração e jejum do mês de 2019. E também as passagens bíblicas que deverão serem lidas em cada dia de oração e jejum. Então, já está marcado o período de oração e jejum do mês de abril de 2019 e também as passagens bíblicas que todos deverão ler cada dia de oração e jejum às 0 horas. Então, às 0 horas, o que você deve fazer? Você deve se recolher para um recanto da sua casa, no quarto, tá? Onde que você achar mais conveniente, e prepare a sua Bíblia, né? Já marque a passagem bíblica que vai ser lida e ore, leia e comece o período de oração e jejum, ok? Muito bem. Serão 5 dias de, no mínimo, 20 minutos de oração. Então, vamos lá. Anote aí na sua agenda. O período de oração e jejum desse mês de abril serão de 5 dias. Vamos lá. Serão do dia 24 a 28 de abril de 2019. Então, serão do dia 24 a 28 de abril de 2019. Vamos lá. Dia 24 de abril, quarta-feira. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 51. E Êxodo, capítulo 13, versículo 1 a 22. Dia 25 de abril, quinta-feira, Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 17. E Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 13.
Dia 26 de abril, sexta-feira. Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1 a versículo 21, e Epístola de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 21. Dia 27 de abril, sábado. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a versículo 21, e Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 23. E, encerrando esse período de oração e jejum, dia 28 de abril, domingo, Evangelho de João, note bem, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 42, e Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a versículo 57. Muito bem. O período de jejum é das 0 hora às 12 horas de cada dia. Então o jejum começa a que hora? Às 0 hora de cada dia, ok? Muito bem. Quanto aos objetivos, propósitos, todos os nossos amados componentes da nossa rede e ouvintes que estão nos acompanhando já estão cientes de que nós estaremos orando todos os meses deste ano até o final do ano pelos mesmos objetivos. São 2 objetivos. Então preste atenção. Qual é o primeiro objetivo do nosso período de oração e jejum? Estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sendo perseguidos nos países da janela 10x40. Então, se você não sabe quais são esses países, você acesse o site da Icogen, www.icogen.com.br, repetindo, www.icogen de navio.com.br. Lá no link nós temos todos os 61 países que compõem a janela 10x40. Então você vai acessar, vai escrever o nome de todos esses países numa folha para você orar por eles durante todo o ano. Porque os nossos irmãos desses países precisam de oração. Precisam de um povo que esteja orando por eles. E nós aqui, da rede de WhatsApp, vamos orar por eles, amém? Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Muito bem, o primeiro objetivo é esse. Qual é o segundo objetivo? Estaremos orando todo ano pelos 8 segmentos de nossa sociedade brasileira. Isso mesmo, estaremos orando pelo nosso amado Brasil. Então, a nossa sociedade possui 8 segmentos, necessitando de uma pregação ungida e abençoada. Quais são esses segmentos? Anote aí num papel para você orar por eles na hora da oração. Então vamos lá. Número 1, são os ribeirinhos. Número 2, são os sertanejos. Número 3, são os indígenas. Número 4, os imigrantes. Número 5, os quilombolas.
Número 6, os ciganos. Número 7, os surdos com limitação de comunicação. E o número 8, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Ou seja, as pessoas mais ricas das ricas e as pessoas mais pobres dos pobres. Ok? Muito bem. Quaisquer dúvida, favor entrar em contato conosco que estaremos sempre à disposição. Bom, eu não irei repetir de novo a relação dos dias, porque todos os nossos amados irmãos e amigos já receberam uma mensagem no seu WhatsApp no dia 10 de abril. Então veja aí no seu WhatsApp, no dia 10 de abril, eu mandei uma mensagem às 9h10 para todos os nossos amados irmãos. Dê uma olhada no seu celular, ok? Muito bem. Meu querido amigo e estimado irmão em Cristo, neste momento meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura que irá ser feita e também todas as passagens que servem de apoio, que servem de balizamento para a nossa meditação nesta noite. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossas almas. Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Meditaremos nesta noite no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao 14, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, e no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Neste momento, iremos orar. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, pois só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e adoração. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua palavra nos diz: lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles prazer. Que possamos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Que possamos estar cientes dos seus mandamentos, preceitos e normas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a nos manter santificados através da tua palavra e nos dê a cada instante a plena certeza da salvação. Ó Deus Santo, perdoa os nossos muitos pecados, falar, obras e pensamentos, e guia-nos pelo caminho eterno da santificação até chegarmos aos céus. É o que te pedimos e te suplicamos em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.
Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 14, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, e o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximos o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. Não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis no fogo. E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossa sandália nos vossos pés, e vosso cajado na mão, e o comerei com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E, quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. E a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Agora, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8.
E diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Agora, vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 28. E diz assim: pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Leitura abençoada e maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos-lhe graças, pois Tu és o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Tu és santo, santo, santo. Bendito e glorificado seja o Teu nome para sempre e eternamente. Ó grande Deus, limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. Santifica-nos e seremos santificados. A Tua palavra foi lida nesta noite. E assim como o Senhor usou poderosamente Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, para falar com o Teu povo, para exortar o Teu povo ao concerto do verdadeiro culto de adoração ao Teu santo e eterno nome. Usa-me nesta noite com autoridade e unção. Desbloqueie os ouvidos dos ouvintes e que a Tua palavra penetre nos corações, trazendo paz, conhecimento, obediência e mudança de vida. Seja nosso guia e nos dê cada dia o pão do céu e faz-nos ser verdadeiros peregrinos nesta terra. Limpa os nossos olhos da concupiscência da carne e nos dê as suas misericórdias, pois elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a Tua fidelidade. Fica comigo e usa-me conforme a Tua vontade, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, queridos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite abençoada, estarei dando continuidade à série Salvação. Esta será a 6ª parte e abordaremos como Deus usou Moisés no Egito e, principalmente, enfatizaremos o verdadeiro sentido do que é a Páscoa. Você sabe o que é a Páscoa? Já estamos começando. A primeira pergunta para você que está me escutando, crente de 10, 20, 30, 40, 50 anos, e também você que não é crente. Você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Uma coisa eu vou te dizer, aquilo que a Páscoa não é. A Páscoa não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, não é bombom e não é chocolate.
A Páscoa não tem nada a ver com isso. E se você está fazendo isso, meu amigo, você está está fora, corrigindo, fora do propósito. Por quê? A Páscoa é libertação. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Páscoa é libertação. Páscoa é salvação. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Irei ressaltar a necessidade de conhecermos a palavra de Deus para não sermos ludibriados, para não sermos enganados por uma multidão de falácias que tem como objetivo fazer com que pequemos contra o nosso Deus. Então, está chegando uma época que é chamada a época da Semana Santa e celebra-se a Páscoa. Mas, meu querido, olha, você prestou atenção na leitura inicial? A leitura de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala o quê? Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Então, estamos chegando num momento de falácias, de mercados, de lojas cheias de chocolate, bombom, e muita gente dentro da igreja procedendo erroneamente, procedendo fora do contexto da palavra de Deus, comprando ovinho, bombom para dar para os seus filhos. Sabe o que você tem que fazer? A partir de hoje, você tem que reunir a sua família, seus filhos, esposa, chama o vizinho também e explique para ele o real sentido da Páscoa, que a Páscoa é libertação, a Páscoa é Jesus Cristo nascendo de novo no coração, Páscoa é nova vida no sangue de Jesus Cristo, aleluia, ele é o meu e o seu Cordeiro Pascal. Oh glória, aleluias, aleluias. Tendo por meta tornar mais claro o entendimento da explanação, peguei 5 definições do que quer dizer a palavra Páscoa. Então vamos lá. Primeira definição de Páscoa. Palavra hebráica pisã. Palavra grega pasrá. Refere-se ao golpe infligido pelo Senhor na terra do Egito na 10ª praga. Preste atenção nas definições. Preste atenção. Pegue a sua Bíblia, fique ligado, preste atenção em todas as passagens que eu vou dar para você. Marque com uma caneta, pegue uma caneta também. Segunda definição de Páscoa. Palavra hebraica pesã. Raiz hebraica que significa saltar ou passar por cima. Terceira definição. O verbo hebraico pesã ocorre em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, versículo 23 e versículo 27, onde, obviamente, significa que o Senhor pulou ou saltou por cima e, desse modo, pulou as casas israelitas quando feriu os egípcios. Feriu os primogênitos egípcios, tanto homens como animais. Quarta definição. Termo grego pasrá, que é corretamente traduzido como Páscoa, nas passagens onde consta no Novo Testamento. E a quinta definição, palavra hebraica pesã, significa passar por cima. Figuradamente, poupar, demonstra misericórdia, denota o ato de passar por cima. O sacrifício pascal
no âmbito do qual você passou por cima. Você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 e 27, e em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 15. Muito bem, meus queridos, amados e diletos, irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus. Abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder de te purificar de todos os seus pecados, te transformar em uma nova pessoa, te salvar da perdição eterna e te levar para os céus. Nesse contexto, falar em Páscoa é também falar em morte. Então, toda vez que você lembrar o nome Páscoa, você tem que associar ele, sabe o quê? A liberdade, libertação e também a morte. Sabe por quê, querido? Páscoa é sinônimo de morte e libertação. Nós vamos ver no contexto da explanação, que na Páscoa morreram vários cordeirinhos. E esse cordeirinho, sabe o que ele simbolizava? Ele simbolizava a morte de Jesus Cristo lá no Calvário. Oh, glória! Ele simbolizava a morte do meu Salvador e do teu Salvador. Então, toda vez que você falar em Páscoa, toda vez que você for comprar ovinho de chocolate, se lembra que morreu alguém. E essa morte simboliza liberdade. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem. O Rei Jeová, Deus Todo-Poderoso, você vai ver lá em Salmos 95, versículo 3, estava prestes a confrontar o rei Faraó. Deus ia confrontar Faraó. O Senhor visitaria o Egito com uma praga final e desferiria um verdadeiro golpe sobre o orgulhoso governante daquela terra. Então, nós vamos ter que contextualizar essa história de Moisés até chegar na 10ª praga. Mas você fique tranquilo, pegue a sua Bíblia para você nos acompanhar. Numa noite dolorosa para todos os egípcios, pois todos os filhos primogênitos e todos os animais primogênitos no Egito morreriam e haveria grande clamor por toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 11, versículo 6, Êxodo capítulo 12, versículo 30. Só então, depois da última praga, que foi a mortandade de todo primogênito, foi que Faraó deixaria o povo sair ao comando de Moisés. Eu quero que você entenda uma coisa bem clara que tem que ficar para você. Moisés é o tipo de Jesus. Por quê? Ele é o libertador do povo israelita, assim como Jesus é o libertador de todo aquele que crê. Moisés, obedecendo ao Senhor, instituiu a primeira Páscoa no Egito. Jesus Cristo, obedecendo ao Senhor, morreu na cruz, sendo nosso Cordeiro Pascal. Oh, glória! Oh, glória! Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. No entanto, a morte não visitaria os hebreus e seus animais, pois pertenciam ao Senhor. Essa noite marcaria a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa nacional do Egito. Então, nós vamos começar uma contextualização, mas é interessante você anotar bem aí
que tudo que acontecia no Egito não acontecia com os israelitas, porque Deus mostrava o seu poder no Egito para que os israelitas vissem. Todas as pragas atingiam o Egito, mas não atingia os israelitas que moravam em Gósen. Muito bem, vamos contextualizar para você entender. Vamos contextualizar. Então nós vamos agora contextualizar desde o começo. Lá no início, tá? Com Moisés. O início da vida de Moisés, sua vida indo para Midian, seu retorno para libertar o povo e a 10ª praga com a instituição da Páscoa do Senhor. Não se esqueça que a Páscoa foi determinada por Deus, então ela é uma celebração divina. Eu vou falar várias vezes aqui, você tem que saber de uma vez por todas na sua vida, se teu pastor ou se você não sabe, você vai saber hoje e agora, nesta noite. Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com bombom. Querido, Páscoa tem a ver com morte. Páscoa tem a ver com salvação. Páscoa tem a ver com libertação. É isso que você precisa saber. Parar com essa meninice de ficar comprando chocolate. Você tem que saber a verdade. Saber que no dia de Páscoa foi sacrificado Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Aqueles cordeirinhos lá no Egito simbolizava a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É isso que você tem que saber. É isso que você tem que explicar para os seus filhos, para a sua família. Não é ficar comprando bombom. Explique a verdade para eles e vamos caminhando para o céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de deixar bem claro, mais uma vez, meus queridos irmãos, que Páscoa não tem nada a ver com essa falácia de bombom e ovo de chocolate. Vemos a palavra de Deus se cumprindo no Egito através das aflições do povo. Muito bem, contextualizando, nós vemos lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14. Então vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, contextualizando. E diz assim: e ele disse a Abraão, quem disse a Abraão? Deus dizendo a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grande posse. Então, preste atenção. Deus já tinha falado para quem? Para Abrão, que o nome dele ainda era Abrão, que esse povo que nós vamos falar hoje aqui, o povo que estava sofrendo escravo lá no Egito, ele iria sofrer por 400 anos lá do Egito. Seria o tempo que eles iriam o quê? Iriam formar a nação de Israel. Ok? Então preste atenção. Esse tempo de escravidão foi o tempo que o quê? O tempo que a nação de Israel se formou. E você já sabe da história. José, tá? Teve aquela fome. José morreu. Morreram-se os irmãos de José. E o povo começou, os israelitas começaram a se multiplicar. E levantou no Egito um rei que não conhecia José. Esse rei começou a escravizar. Escravizar quem? Escravizar o povo israelita. E, nesse contexto, nasce Moisés, filho de Arão e Joquebede. A Bíblia diz que Arão era da tribo de Levi.
e que o garoto, esse filho deles que nasceu, que o garoto era formoso. Nessa época, o rei do Egito implementa a matança de todos os garotos meninos com menos de 2 anos de idade. E o que a mãe de Moisés fez? Fizeram uma arca de junco, revestiram de barro e piche e colocou o menino dentro. E a irmã de Moisés colocou aquela arca, a mãe deu para ela colocar na beira do rio Nilo. Por quê? Estava a matança dos meninos. E a arca começou a correr pela beira do rio Nilo, e a filha do faraó estava se banhando na beira do rio Nilo, escutou um choro que vinha daquela arca embalsamada. E foi lá, pegou o menino e criou aquele menino. Deu o nome daquele menino de Moisés. Moisés quer dizer, tirados da água, achado na água. E Moisés foi criado no palácio de Faraó como filho da filha de Faraó. Mas não se esqueça que Moisés é filho de quem? Arão e Joquebede, 2 pessoas hebreias, 2 pessoas israelitas. Determinado dia, Moisés, já homem adulto, vê um egípcio batendo, maltratando um israelita. Moisés vai lá, mata o egípcio, esconde esse egípcio. Alguém descobre, fala para o faraó, Faraó quer matar Moisés. Moisés, então, com 40 anos de idade, foge do Egito e vai para Midian. Eu queria que você prestasse atenção. Moisés estava com quantos anos quando ele fugiu? 40 anos de idade. Então, com 40 anos de idade, Moisés foge do Egito e vai para a terra de Midian. Contextualizando. Lá em Midian, Moisés encontra Zípora, que é filha de Jetro. Moisés casa-se com Zípora e passa a ser pastor de ovelhas. E lá em Midian tinha um monte chamado Monte Horebe. Esse monte, periodicamente, ele tremia. E todo mundo tinha medo do monte. E Moisés falou, qualquer hora eu vou lá em cima quando esse monte tremer. E meu querido, e ele foi. Teve um dia que ele estava pastoreando as ovelhas e o monte tremeu e ele foi lá. E lá no monte ele teve um encontro com Deus. Porque ele viu uma figura, um pé de sarça. A sarça ardia e não se consumia. Essa sarça, quem que era? Era Deus que estava ali. Então, leia na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: Deus falando com Moisés lá no monte, lá diante da sarça. Então Moisés está no monte, lá diante da sarça. Deus falando para ele: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, contextualizando ainda, Deus incumbe Moisés de libertar o povo. Ok? Muito bem. E Deus fala mais. Leia agora Êxodo capítulo 7, versículo 3. Deus falando para Moisés. Contextualizando ainda. E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Então presta atenção aqui.
Eu quero que você preste atenção. Deus deixou bem claro para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó para mostrar o quê? As maravilhas de Faraó no Egito. Então agora eu vou te relatar quais foram as pragas para a gente entrar na explanação do texto. Primeira praga, praga da água que transformou em sangue. Segunda praga, as pragas das rãs. Terceira praga, a praga do piolho. Quarta praga, praga das moscas. Quinta praga, peste dos gados egípcios, morte dos gados. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, saraiva, granizo com fogo. Oitava praga, gafanhoto, locusta. E a nona praga, a praga das trevas. Veja bem que essas pragas só atingiam o povo egípcio, não atingia o povo de Israel. Toda praga só atingia o Egito. Agora nós vamos entrar no texto. Vamos para o texto. Agora nós vamos para o texto. Vamos ler no texto Êxodo, capítulo 12, 1 a 6. E diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tome segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. O capítulo 12 de Êxodo proporciona um relato detalhado de uma das mais memoráveis celebrações. Nenhuma dentre todas as providências de Deus com respeito à sua forma de participar e fazer é mencionada com mais frequência do que a libertação dos filhos de Israel do Egito, chamada Páscoa. Qual é o motivo dessa celebração ser tão memorável? É que ela, presta atenção, aponta para o Salvador Jesus Cristo como nosso Redentor. Puro, imaculado, morrendo na cruz do Calvário e guiando um povo lavado, remido, eleito e separado até as mansões celestiais. Então, qual é o motivo memorável dessa celebração? É o simbolismo da Páscoa, libertando o povo com a liderança de Moisés, jogando lá para frente com Jesus Cristo morrendo na cruz para libertar eu e você através do sangue dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Páscoa não é coelhinho, é muito menos chocolate. Páscoa é libertação. Cristo é a nossa libertação. Cristo é a nossa salvação. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Moisés e Arão aqui recebem do Senhor aquilo que deveriam posteriormente transmitir ao povo em relação à celebração da Páscoa. Então, Deus falou para Moisés, ele transmitiu para Arão tudo o que deveria acontecer naquele preparo para a Páscoa. Este mês será para vós o começo dos meses,
e será o primeiro mês do ano para vós. Este primeiro mês no calendário sagrado hebraico, chamado de Adib, em Êxodo, capítulo 13, versículo 4, também é conhecido como Nissan e corresponde aproximadamente aos meses de março / abril em nosso calendário. Então, presta atenção. Quando é que foi instituído a Páscoa? Qual foi o mês que foi instituído a Páscoa lá no Egito? Era no mês chamado Abib. Abib era o nome cananeu e Nissan era o nome egípcio. Então, correspondendo, trazendo para os nossos dias, seria que mês? Entre março e abril de nosso calendário. De acordo com as instruções divinas, cada família israelita deveria separar um cordeiro no 10º dia do mês para esperar até o 14º para sacrificá-lo. Então o cordeiro era separado no 10º dia e ele ia ver se não tinha defeito, se era puro, se era de um ano, para o quê? Para deixar até o 14º, quando ele seria o quê? Sacrificado. A festa da Páscoa envolveu todas as famílias de todos os israelitas. Ninguém deveria ser excluído da refeição sagrada. A refeição pascal era feita na noite do 14º dia de Nissan. Então, esse cordeiro era para ser o quê? Morto na tarde do 14º dia, preparado para ser assado, para então, de noite, eles realizarem a Páscoa. Não se esqueça que a Páscoa é uma celebração divina. Eu vou repetir isso várias vezes para você nunca mais se esquecer na sua vida. Páscoa é uma celebração divina. Não tem nada a ver com chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho, bombom. Você precisa saber da verdade. Saia da mentira e entre na verdade. O pai da mentira é Satanás. Vamos lá. Preste atenção. Eu quero a sua atenção aqui. O apóstolo Paulo nos diz, como nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, querido, preste atenção. O apóstolo Paulo, você vai abrir a sua Bíblia, você deve estar com ela aberta, leia, acompanhe a leitura. O que o apóstolo Paulo indica para a gente aqui, lá no Novo Testamento? Que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo é o nosso Salvador, é o Cordeiro que veio para morrer. Se ele veio para morrer, todo dia é dia de Páscoa para você. Por quê? Você tem que estar limpo, tem que estar purificado, tem que estar com a tua vida santa, porque você não sabe a hora que vai partir daqui. Cristo é o teu e o meu Cordeiro Pascal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Páscoa simboliza o quê? Libertação. Então vamos lá. Dessa forma, Paulo declara diretamente que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, conforme o pronunciamento de João Batista. João Batista também, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que nos diz: no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, ali, ó, vem lá, ali está ele, o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, meu amigo, ele estava simbolizado lá naquele cordeiro que o pessoal ia fazer a Páscoa lá no Egito. Aquele cordeiro lá no Egito,
que teve que ser preparado no 10º dia e morto no 14º dia, aquele cordeiro lá no Egito simbolizava Jesus Cristo. Simbolizava Jesus Cristo morrendo lá no Calvário, derramando o sangue dele para te salvar e para me salvar, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, devido a estas passagens e a ensinos semelhantes, a igreja primitiva, eu gostaria que você prestasse atenção. A igreja primitiva veio a entender que a ceia do Senhor substitui completamente a celebração da Páscoa. Então presta atenção no que eu vou te explicar aqui. Jesus, naquele prenúncio da morte dele, tá? Quando ele vai preparar a Páscoa com seus discípulos, ele fala para os discípulos para pegar o jumentinho e ir na casa de um senhor que ia separar um quarto onde ele ia preparar as Páscoas para tomar com os discípulos. Naquela última Páscoa, antes dele ser crucificado, ele serve a ceia para os seus discípulos, quando ele é traído por Judas. Então, ali nesta Páscoa, a igreja primitiva entendeu, presta atenção, entendeu que a Páscoa seria o quê? Transformada pela ceia. Presta atenção. Jesus, antes dele ser crucificado, ele vai tomar a última ceia junto com seus discípulos. Ele chama os discípulos, os discípulos preparam e ele serve a ceia. Tomai e comei do meu sangue, que você já sabe, né? O sangue é o vinho, sangue não é suco de uva. Eu quero deixar bem claro, eu vou preparar uma, mas calma, vamos continuar na Páscoa. Preparar o vinho, que aquilo denotaria que era o sangue, e o pão, que era o corpo dele. E prepara e serve a ceia. Diante desses fatos expostos, presta atenção, não há mínima dúvida que se a Páscoa era uma celebração divina, realizada uma vez no ano, no caso, à noite do 14º dia de Nissan, que a ceia deve seguir os mesmos parâmetros, as mesmas constâncias na realização. Ou seja, deverá ser efetuada uma vez ao ano. Se a Páscoa determinada por Deus era uma vez ao ano, e agora na última passagem de Jesus pela terra, antes dele ser crucificado, ele toma a Páscoa e junto com a Páscoa ele serve a ceia para os discípulos. E a igreja primitiva entende, a igreja primitiva é os apóstolos, presta atenção, os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, todos 12 discípulos que estavam com ele sentados à mesa. Eles entendem que agora a Páscoa é simbolizada pela Santa Ceia. Eu quero que você veja na sua Bíblia, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 13 a 20, Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 26, Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 29, e João, capítulo 13, versículos 1 e 2. Muito bem. Desde que eu era pequenininho, que eu fui criado na igreja desde pequeno, eu já nasci dentro da igreja. Para quem não sabia, você que está me escutando, tá? Eu já nasci neném dentro de uma igreja. Muito bem. Tá? Tá no bairro Salvador do Rio de Janeiro. Tá? Assembleia de Deus de bairro Salvador do Rio de Janeiro. Hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus porque Deus me limpou.
E eu sei que placa não leva ninguém para o céu. Muito bem. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Eu ouço falar uma falácia que não tem tempo determinado, que a Bíblia não tem tempo determinado para a Santa Ceia durante o ano. Bom, peraí. Se a Páscoa era efetuada uma vez ao ano e a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus, presta atenção, os apóstolos entenderam o quê? Que era uma Santa Ceia substituindo a Páscoa. Quantas vezes vai ter que ser tomada a ceia no ano? Está claro que vai ser uma vez. Eis aqui está quantas vezes deve ser tomada a Santa Ceia. Se a Páscoa era uma vez ao ano, no 14º dia de Nissan, a Santa Ceia deve ser tomada também uma vez ao ano. Então, meu querido, tem pessoas que tomam 2 vezes no ano, mês a mês, de 3 em 3 meses, de 15 em 15 dias, mas a Bíblia não vem com essa que a Bíblia não tem determinado quando é que para tomar a Santa Ceia, não, porque tem. Se vocês estão lendo e não estão compreendendo, por quê? Agora, cada um tem a sua igreja, cada um faz aquilo que quer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, traz quando deve ser tomado. É por isso que nós estamos vendo o evangelho do jeito que está. Cada um faz o que quer. Leem a Bíblia, mas não obedecem a Bíblia. Veja o que nós vemos escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Paulo já adverte. Cuidado, tá? E nós vamos ver Esdras, capítulo 6, versículo 19, de Esdras, que diz assim: E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Então, meu querido, nós estamos vendo aqui exatamente quando que é para celebrado a Santa Ceia, já que a Santa Ceia, a Páscoa, foi substituída pela Santa Ceia. Ok? Muito bem. Vamos ao texto. Vamos ler agora no texto Êxodo, capítulo 12, versículo 7 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 7 a 14. E nos diz assim: E tomarão do sangue, e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas, em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso, até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Querido,
Deus queria que o sacrifício de cordeiro da Páscoa tipificasse e anunciasse profeticamente a vindoura morte do Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue do animal deveria ser passado nas ombreiras e nas vergas das portas. Este era o sinal exigido por Deus para salvar os hebreus da morte física, os primogênitos hebreus. E o sangue de Cristo é a provisão de Deus para salvar da morte espiritual. Então, naquele contexto, o sangue era passado na verga da porta para salvar o povo lá no Egito. E hoje, o sangue de Jesus derramado lá no Calvário salva eu e você, porque ele derramou o seu sangue para nos salvar. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E nós devemos obedecer. Devemos de obedecer a palavra do Senhor. Uma obra terrível seria realizada nesta noite no Egito. Todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, seriam mortos. E julgamentos seriam executados contra os deuses do Egito. Então, estava decretado por Deus a 10ª praga. Todos os primogênitos egípcios, tanto os homens como animais, iriam morrer. Aí Faraó iria libertar o povo para Moisés sair com ele, liderando para adorar o Senhor. O sangue da aspersão é a segurança dos justos em tempo de calamidade geral. É isso que as marca para Deus. Tranquiliza nossas consciências e lhe dá ousadia e acesso ao trono da graça. Então, hoje, esse sangue, aquele sangue que foi jorrado lá no madeiro há quase 2000 anos, ele tranquiliza a sua consciência e a minha e nos dá ousadia para falarmos com ousadia que não existe Páscoa com chocolate, não existe Páscoa com ovo de Páscoa, não existe Páscoa com coelhinho. Existe sim a Páscoa que salva, a Páscoa que liberta, a Páscoa que transforma você em uma nova vida. Oh, glória! A Páscoa que te liberta do pecado, te liberta do inferno e traz você para ser obediente, traz você para caminhar para o céu. Você agora sendo um verdadeiro cidadão do céu, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Oh, glória a Jesus! Glórias a Jesus! Meu querido, a sua entrada nos Santos dos Santos só é permitida com o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue do Salvador lhe garante a purificação dos teus pecados. Eu preciso te dizer uma coisa. Aquele sangue do Cordeiro lá no Egito, aquele sangue transmite você para o sangue que Jesus derramou lá no madeiro. E sabe o que aquele sangue lá no madeiro que foi derramado por Jesus faz? Aquele sangue limpa os teus pecados. Porque só existe uma forma de teus pecados serem limpos: através do sangue de Jesus Cristo. Lá no Egito, eles foram salvos através do sangue do Cordeiro. Que o Cordeiro foi morto, passado o sangue dele na porta e nas ombreiras e nas vergas. Simbolizando o quê? Simbolizando a morte de Jesus lá no Calvário para te purificar do seu pecado. Por quê? A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Deus instituiu que o pecado instituído por Adão, ele entrou por Adão, mas ele sai através da purificação no sangue de Jesus, o sangue remidor, o sangue purificador. Oh, glória! Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero que nessa Páscoa você se lembre, meu amigo, Páscoa não é coelhinho.
Páscoa não é ovo de Páscoa. Junte a sua família assim e fale para eles, ó, eu escutei um pregador, Paulo Francisco, que falou que Páscoa simboliza a liberdade, Páscoa simboliza a morte, Páscoa simboliza a libertação, Páscoa simboliza a nova vida em Jesus. Nova vida em Jesus. É isso que você tem que fazer. Creia, meu querido, creia que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado e te livra da morte e te leva para o céu. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. E nós temos que estar limpo do pecado todo dia. Não é só na semana de Páscoa. É todo dia que você tem que ter a vida santificada, a vida purificada, orando, consagrando, lendo. Não é comprando ovo de Páscoa de coelhinho para dar para o teu filho. Pare com esse negócio. Seja um crente fiel. Caminhe para o céu. Pare com essas coisas erradas. Em nome de Jesus. Esta ordenança, a Páscoa, deveria ser observada anualmente em suas futuras gerações como uma festa santa ao Senhor. O Cordeiro Pascal era uma tipificação do Salvador. Cristo é a nossa Páscoa. Pergunto-lhe nesta hora, você que se diz cidadão do céu, que anda comprando ovo de Páscoa, chocolate, bombom, etc. para seus filhos, você já explicou a seus filhos ou ao seu filho qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Você que tantos anos comprou bombom e vai comprar esse ano também, você já explicou para ele o verdadeiro sentido da Páscoa? Você já sentou com ele para explicar o verdadeiro sentido da Páscoa? Já falou a verdade para ele? E você, meu amigo, que está me escutando nesta noite, que ainda não lavou a sua vestimenta no sangue de Cristo, você que ainda não tem um compromisso com Deus, você que não tem certeza da salvação, vai na igreja, mas não tem certeza da salvação, você que ainda não nasceu de novo, saiba o verdadeiro sentido da Páscoa e ensine a seus filhos a verdade sobre a Páscoa. Precisamos deixar o erro. Os verdadeiros cidadãos dos céus estão separados, limpos, santificados para participarem anualmente da Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Eu vou repetir, presta atenção. Precisamos deixar o erro. Os verdadeiros cidadãos dos céus estão separados, limpos, santificados para participarem anualmente da Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Saiba, meu querido, que a Páscoa foi uma celebração divina e hoje temos a Santa Ceia do Senhor. Você tem que prestar atenção. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que Deus não tem o culpado por inocente. Eu preciso falar mais uma vez. Deus não tem o culpado por inocente. Vemos um verdadeiro consumismo de ovos, coelhinhos, ovo de Páscoa, chocolate. Eu tenho a vos dizer que nossa geração está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa geração do século 21, completamente corrompida. Leem a Bíblia, mas não entendem. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa geração. Geração de crentes festejando com ovo de Páscoa, coelhinho. Você tem que festejar. É a morte de Jesus Cristo no joelho. Oração, consagração, leitura da Bíblia. Passe a ser um verdadeiro cidadão do céu. E vamos caminhando para o céu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Aleluia. Moisés está aqui como fiel dispenseiro da casa de Deus, ensinando os filhos de Israel a observar todas as coisas que lhe havia ordenado. A Páscoa foi instituída como uma recordação da preservação de Israel, da última praga sobrevinda ao Egito. A libertação do cativeiro, nós vemos isso em Êxodo 1, capítulo 28, que acompanha a transformação de Israel como nação. Então, depois da saída dali, Israel passou a ser nação. Agora, Israel vai ser uma nação e Deus vai fazer o quê? Deus vai dar as leis a Moisés lá no deserto. Para isso, era necessário uma consagração divina, a fim de que sua separação exterior do Egito fosse acompanhada de uma separação interior. Então, aquilo ali era um divisor de água, meus queridos. É um divisor de águas. A partir de hoje, vocês vão ver os milagres do Senhor. E vocês vão saber que o Deus Todo-Poderoso está com vocês. E de que era composto a Páscoa? A composição da Páscoa. O Cordeiro Pascal era um sacrifício que combinava em si o significado de ofertas pelo pecado e ofertas sagradas. Ou seja, representava tanto a reconciliação como a alegre comunhão com Deus. O cordeiro sofreu no lugar dos participantes. O sacrifício tornou-se sacramento. A carne sacrificial passou a ser o meio da graça. Por quê? O cordeiro pascal simbolizava quem? Simbolizava Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal. O segundo elemento da Páscoa, os pães asmos, simbolizavam a pureza espiritual de Israel, uma aliança com o Senhor. E o terceiro elemento da Páscoa, as ervas amargas, tinha como finalidade relembrar a experiência penosa que os israelitas tinham sofrido no Egito. 400 anos de escravidão. Veja o que nós lemos em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Quanto à justiça da 10ª praga, quem pode julgar os atos do Senhor, quando a sua justiça e os seus direitos são os fundamentos do seu trono? A justiça, meu querido, e os direitos são os fundamentos do trono de Deus. Você vai ver isso, sabe onde? Salmo 89, capítulo 14. Algumas pessoas dizem que admiram a vida e os ensinamentos de Jesus, mas não aceitam a sua morte na cruz. Contudo, foi sua morte na cruz que pagou o preço pela nossa redenção. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 20, versículo 28. João, capítulo 10, versículo 11. E Efésios, capítulo 1, versículo 7. Jesus foi nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar e sofreu o julgamento por nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Você vai ver isso, sabe aonde? Em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 6. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Não basta apenas saber que Cristo foi sacrificado pelos pecados do mundo. João 3,16 e 1 João, capítulo 2, versículo 2. Devemos nos apropriar desse sacrifício e poder dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, meu querido, eu acabei de ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde Paulo diz assim: Cristo o amou e entregou-se a si mesmo por quem? Por ele, entregou por mim, entregou por você. E ele abriu o braço porque ele é o Cordeiro Pascal, querido.
Ele abriu o braço, derramou o seu sangue para que você saiba que ele é o seu Cordeiro Pascal. O sangue dele te purifica, não só agora nessa época de Páscoa, não. O sangue dele te purifica a todo momento. Glória seja dada o nome do Senhor. Depois que os hebreus realizaram sua festa de Páscoa, de noite, esperaram pelo sinal de Deus para partir. E à meia-noite, o Senhor feriu os primogênitos egípcios. Todo primogênito egípcio morreu, tanto homem como animal, inclusive o filho do faraó. Em todos os lares egípcios havia uma pessoa morta. E agora Faraó manda chamar Moisés. E vocês agora, Faraó diz para Moisés, vão embora daqui. Pegue as suas coisas, suas trouxas, os animais de vocês e saiam do Egito. Mas ainda tinha mais uma coisa para fazer. Conforme a promessa de Deus, eles não iam sair sem nada. Eles saíram agora com ouro, prata e bronze, porque eles iam pedindo ouro, prata e tudo de valor para os egípcios, e eles davam porque eles queriam que eles fossem embora. E foi tipo um saqueamento. Não foi saqueamento porque eles deram de bom grado. Eles deram para que agora o pessoal de Israel saísse e fosse adorar o Senhor conforme mandamento na liderança de Moisés. No entanto, não ocorreu uma única morte entre os hebreus na terra de Gósen. Então, lá quando eles estavam lá em Gósen, não morreu ninguém. Só morreu egípcios, homens e animais. A lição apresentada aqui é óbvia. A menos que você esteja protegido pelo sangue de Cristo, quando a morte vier, esse sangue te protegerá até as portas celestiais. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo tem poder, não só no período de Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal durante todo o ano. Cristo é o nosso libertador, Ele é o nosso redentor e Ele é o nosso salvador. Aleluia, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E esse sangue, meu amigo, tem poder para te purificar de qualquer pecado. Hebreus capítulo 11, versículo 28, nos diz, pela fé, ele quem? Moisés, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. E, naquela noite, o destruidor passou por todas as casas, mas quando ele via a casa dos hebreus, ele pulava. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus nesta noite, Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é bombom. E Páscoa não é coelhinho. Páscoa é libertação. Páscoa é morte do velho homem e nascimento do novo homem pelo sangue de Jesus Cristo. Páscoa é nova vida pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ensine para toda a sua família o que é a Páscoa e que Deus lhe abençoe nesta noite. Querido e amado amigo, ouvinte da palavra de Deus, saiba que o sangue de Jesus Cristo, derramado há quase 2000 anos, lá no madeiro, ele foi simbolizado pelos cordeirinhos lá no Egito, lá em Gósen, quando Moisés, obedecendo a palavra de Deus, instituiu a primeira Páscoa. Aquele sangue daqueles cordeirinhos lá no Egito, lá em Gósen, foi onde a nação de Israel se estabeleceu e cresceu. Aquele sangue daqueles cordeirinhos simbolizava o sangue de Jesus Cristo,
pois Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, querido, deixe desse negócio de chocolate. Caia na realidade verdadeira. Você tem uma alma. Você precisa de salvação. E somente o sangue de Jesus, derramado no madeiro, te garante salvação. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento vamos orar. Aleluia. Grande Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como é bom louvar e bendizer o Teu nome. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Estamos alegres e rendemos-lhes adoração, pois falaste aos nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra frutifique em nossas vidas de tal forma que sejamos uma nova pessoa. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do Teu nome. Olha para nós, Senhor, e venha nos ajudar, pois precisamos muito de Sua presença e de Sua paz em nossas vidas. Obrigado por haver alimentado a nossa alma. Fica conosco no decorrer desta noite e faz-nos entender os Teus preceitos. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.